Beleza, voltando agora para nossa aulinha, né? Estamos aqui no MySQL, já com o banco de dados aqui aberto, no champ ligado, né? Nunca esqueça de ativar o champ. E agora, cara, vamos trazer aqueles exemplos para a nossa realidade. A gente estava usando a tabela de brinquedos, criando a tabela de brinquedos para explicar o que significa todos esses conceitos e tal. Então vamos trazer um pouco ela agora para a realidade do código em si, beleza? Dando um panorama geral aqui do que está se passando aqui nesse SGBT, que é o Workbench. Aqui, a parte a gente vai escrever o código normal. E aqui do lado, cara, vai ficar os nossos esquemas. O que são os nossos esquemas? São justamente os nossos bancos de dados. Vai ser onde a gente vai armazenar nossas tabelas. A gente pode armazenar nossas tabelas em vários containers, lembra? Em vários bancos de dados diferentes. Eu posso ter um banco de dados para cada tabela que eu quiser. Ou eu posso ter um banco de dados com várias tabelas juntas. Enfim, vai a seu critério. Aqui, no PHP perceba que eu tenho um banco de dados. E dentro de banco de dados vem uma pasta chamada tabelas, e aqui tem várias outras tabelas aqui, entendeu? Várias outras tabelas. Aqui na Casa Orleans, que foi o projeto da faculdade que eu fiz, eu criei um banco de dados e dentro dele eu criei 2 tabelas apenas. Poderia ter deixado apenas uma. Enfim, acredito que essa de teste aqui não tem nada. Não tem nenhuma tabela. Enfim, chega de enrolação. Vamos agora construir o nosso banco de dados. Mas lembrando uma coisinha, lembra o que eu falei? Que o banco de dados vai guardar as tabelas e as tabelas vão guardar os dados. É exatamente isso, Então, antes de a gente criar nossa tabela, inserir os dados ali dentro, a gente precisa fazer o que primeiro? Criar o banco de dados, entendeu? Então vamos criar um banco de dados aqui com um comandozinho super simples, que é create database. Criar database, banco de dados, entendeu? E logo após esse create database, você coloca o nome que você quer dar ao seu banco de dados. Eu vou colocar aqui como aula. Vou dar um Ctrl Enter para rodar o código. Beleza. Aqui ficou verdezinho aqui, então porque deu certo. Mas ele não está aparecendo aqui ainda. Eu tenho que sempre vir atualizando aqui nos meus esquemas. Beleza, aqui ele apareceu. Banco de dados aula. Se a gente vir aqui, abrir aqui, ele está sem tabelas ainda. A gente só cria ele vazio. Entendeu? Quando a gente usa esse comando, ele cria ele vazio. Então faz parte a gente ir lá criar nossas tabelas também. Beleza. Já no embalo aqui do create, vamos apagar isso aqui. E agora vamos criar nossa tabela. Vamos criar nossa tabela de brinquedos, né? Então vamos ver aqui, ó. Create, comando de criar, e table, criar tabela. E aqui a gente vai colocar o nome da nossa tabela de brinquedos, beleza? Mas perceba que se eu rodar o código, ele vai me gerar um erro. Vou rodar o código aqui. O que aconteceu aqui? Vamos ler aqui a mensagem aqui. Erro 10.046. Nenhuma base de dados selecionada. Ou seja, a gente está tentando fazer um comando que é específico de um banco de dados, só que a gente não tem um banco de dados selecionado ainda. Perceba, cara, que aqui eu tenho 4 bancos de dados diferentes. Como é que o meu código vai saber em qual banco de dados eu quero criar essa tabela? Entendeu? É exatamente isso. A gente sempre tem que especificar qual banco de dados a gente está selecionando, qual banco de dados a gente quer fazer nossas operações. E para isso, antes de usar o create table brinquedos, vamos vir aqui e use aula, que é o nosso banco de dados. Perceba que ao utilizar use aula, o nome do nosso banco de dados vai ficar em negrito. Perceba, ó. Vou dar um Ctrl Enter. Aqui, aula. Ficou em negrito. Show. Agora que a gente já selecionou, fez a seleção do banco de dados, agora sim a gente pode criar a nossa tabela, utilizando o comandozinho create table brinquedos. Entretanto, diferente do create database, que é para criar o banco de dados, que a gente só coloca essa linha, lembra que nossa tabela é feita de colunas, entendeu? Então a gente tem que especificar o nome dessas colunas e o tipo de dado que vai entrar naquela coluna ali. Como assim? Lembra que na tabela de brinquedos, vamos pular uma linha aqui, lembra que na tabela de brinquedos a gente tinha, por exemplo, o nome do brinquedo? Então a gente tem que colocar aqui, coluna nome. Lembra que a gente também tinha o preço do brinquedo? Então a gente vai ter que especificar aqui,
preço, uma vírgula aqui, né? Lembra que também que ele tinha um fabricante? Então beleza, a gente também vai ter que especificar o fabricante. Beleza, mas só isso não é o suficiente. Perceba que ele está até com um x aqui porque ele está demonstrando um erro. Só criar as colunas não é o suficiente. Eu tenho que passar o tipo de dado que vai entrar em cada colunazinha ali. Se aquele dado vai ser um texto, se aquele dado vai ser um número, seja inteiro, seja com vírgula, se aquele dado ali que vai entrar vai ser uma data. Enfim, tudo isso eu tenho que especificar para o meu banco de dados. Tanto que se eu vier aqui, ó, a vírgula não é válida nessa posição. Ele está esperando alguns valores como big int, binary, bit, blob, boolean, bool, que são alguns tipos de dados que a gente pode colocar aqui dentro. A gente não vai utilizar nenhum desses ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Não ainda, mas vamos agora definir os tipos aqui. O nome, cara, o nome é um texto, né? Então, o padrão que a gente usa por texto é varchar, entendeu? E por que varchar? Varchar, na verdade, o varchar vem no caso do char, na verdade. Bom, e qual a diferença do char e do varchar nesse quesito, né? O char, ele sempre vai ocupar a memória que você digitar ali, entendeu? Aqui é um termo bem dentro da engenharia de software, no caso, né? Mas vou tentar explicar da melhor forma. Quando a gente usa o char, basicamente a gente está dizendo que a gente quer guardar caracteres na nossa memória do computador, na nossa memória do servidor, entendeu? Então, quando eu falo, poxa, eu quero guardar aqui 255 caracteres, eu quero guardar 50 caracteres, eu estou dizendo para minha memória do computador que eu quero guardar 50 caracteres. Show de bola. Mas ele sempre vai guardar 50 caracteres, esse é o problema. Vamos lá, por exemplo, se no nome aqui, o nome do brinquedo for urso, poxa, urso não tem 50 caracteres, entendeu? Ele tem só 4. Então, o que vai acontecer se eu usar apenas o char? O char, ele vai ocupar aqueles 50 espaços de memória, mesmo que eu tenha só a palavra urso, uma palavra com 4 caracteres só. Isso é muito ruim, porque ele ocupa espaço no armazenamento, entendeu? Não é benéfico pra gente. Então, por isso que a gente usa o varchar. Char. Porque é um char variável. Significa aqui que mesmo que eu evidencie aqui que o que eu quero vai ter no máximo 50 caracteres, ele não vai ocupar 50 caracteres por padrão. Ele vai primeiro analisar quantos caracteres aquela palavra de nome ele tem, entendeu? Para depois armazenar elas na memória, entendeu? Fica um pouco confuso, eu sei, entendeu? Mas o que você tem que saber é o seguinte: varchar é para texto, entendeu? Sempre prefiro usar varchar, entendeu? Vamos botar aqui 250. O preço, a gente pode usar dois tipos, tanto float quanto double. No caso aqui, tanto faz, vamos usar float aqui. Já está acostumado com a nomenclatura do float. E o fabricante também é um texto, cai no mesmo sentido ali do varchar. Varchar de 250. Beleza. Perceba que agora a gente terminou de atribuir os tipos às nossas variáveis aqui, às nossas colunas. Perceba que o x que estava aqui de erro sumiu. Então vamos rodar o código aqui para ver se deu certo. Olha, aqui embaixo ficou verde. Vamos atualizar aqui o nosso esquema. Ó, beleza, ele criou a tabela de brinquedos. E se a gente clicar aqui na tabela de brinquedos e olhar aqui embaixo, olha as colunas aqui. Coluna nome, vai achar de 250, foi o que a gente definiu ali. Preço, que vai ser o tipo float, que a gente definiu ali também. E fabricante de 250 também. Show de bola, show de bola. Mas a gente só criou uma tabela vazia, entendeu? A gente ainda não encheu com informações, a gente ainda não colocou os nossos brinquedos ali dentro, entendeu? Não colocamos. Então, vamos fazer o seguinte: além de criar, vamos já aqui colocar aqui embaixo um novo comando, um comando de inserir dados. Inserir dados. Deixa eu apagar isso aqui de cima para não confundir, né?
comando de inserir dados. E como eu insiro dados no meu banco de dados, ou melhor, como eu insiro dados na minha tabela? O comando é bem simples, tá? Insert into. Pronto, esqueci do T aqui. Insert into. Insert into, de forma bem lei aqui, significa colocar dentro. É basicamente isso, colocar dentro mesmo, entendeu? E depois do insert into, eu coloco a minha tabela. Inserir em brinquedos os seguintes valores: values, e aqui dentro a gente vai colocar os nossos brinquedos, ou melhor, os nossos dados: nome, preço e fabricante, entendeu? No caso aqui, ele não gerou nenhum erro e não vai gerar um erro mesmo, entendeu? Mas aqui é sempre interessante a gente colocar depois dos brinquedos as colunas que a gente quer adicionar, porque depois você vai ver posteriormente que algumas colunas vão ser auto-incrementadas sozinhas, entendeu? Sem intervenção do usuário, sem intervenção do programador. São colunas que são programadas para se auto-preencher, entendeu? Então, se você deixar aqui vazio, o sistema pode entender que você quer adicionar um valor a uma coluna que se auto-preenche. Vai gerar um erro, entendeu? Então, é sempre bom você especificar aqui dentro dos parênteses, depois dos brinquedos, as colunas que você quer adicionar. No caso aqui, nossa coluna vai ser de nome, de preço e fabricante. Show? Agora aqui nos valores, a gente vai colocar os valores dos nossos dados, né? O primeiro aqui foi o ursinho, correto? Ursinho. O preço dele aqui foi, se não me engano, R$19,99. 19,99. O fabricante aqui foi uma LTDA. Show. Se eu dar um Enter aqui para rodar nosso código, beleza, ele adicionou aqui, ó, ficou verdezinho. Show, vamos clicar aqui. Mas perceba que se eu só clicar aqui, ele não vai aparecer nada, entendeu? Ele não vai aparecer nada pra gente. Por quê? Porque a gente tem que selecionar os itens que a gente quer ler. A gente tem que selecionar a tabela que a gente quer ver, entendeu? E para fazer isso, cara, o comando, novamente, é bem simples também. Select from brinquedos. O que esse comando aqui faz? Deixa eu ver se esse comando aqui faz. Ele seleciona todas as colunas da tabela brinquedos. Ou seja, ele vai te mostrar todas as colunas, o asterisco significa todas as colunas da tabela brinquedo. Então, vamos dar um Ctrl Enter aqui. Show! Aqui, perceba que o ursinho, preço e irmão LTDA foram adicionados. E foi justamente os que eu coloquei aqui. Ursinho, preço de R$19,99 e um LTDA. Show! Se eu não me engano, tinha mais 2 nomes aqui. Então vamos apagar isso aqui e vamos adicionar mais 2 nomezinhos aqui. Se eu não me engano, era robô e dinossauro. Vou botar aqui robô. Vamos fechar isso aqui embaixo para não ocupar ter nossa visão. Robô. O preço dele, se eu não me engano, foi R$17,50, né? R$17,50. E o fabricante dele foi Johnson's. E se não me engano, Johnson's Irmã, alguma coisa assim. Show. Aí aqui embaixo a gente pode adicionar mais uma direta. A gente não precisa adicionar cada linha individualmente. A gente pode adicionar várias linhas de uma vez, só colocando a vírgula ali, dando um enter e seguindo com a lógica. No caso aqui, o meu terceiro brinquedo é o dinossauro. O preço dele, se não me engano, foi R$8,99. E a fabricante foi a Menzinhos Park. Menzinhos Park. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Show. E agora vamos ver a nossa tabela aqui, dando Ctrl Enter nessa partezinha aqui do Select. Show. Ele criou nossa tabela. Pô, beleza. Suave. A primeira parte de criação de tabela, inserir dados, foi feita, entendeu? Na próxima aula eu vou mostrar alguns comandos
de como realmente visualizar só uma tabela específica ou só uma linha específica. Enfim, vou explicar isso, entendeu? Mas somente na próxima aula. Valeu, meu amigo.